tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos, bendizemos, nos prostramos e agradecemos a Tua boa vontade para conosco neste dia. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela Tua provisão a nós derramada sobre hoje. Queremos te pedir encarecidamente, Senhor, que o Senhor permaneça em nosso meio, nos instruindo conforme o Teu Santo Espírito, a Tua boa palavra. Concede-nos, Senhor, a revelação e a compreensão destas palavras. Ajuda-nos, ó Deus, e que esta palavra surta o efeito para o qual ela foi destinada. A geração de fé, de mais fé em nosso coração, a crença que só Tu és verdadeiramente Senhor e que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. Ajuda-nos, Senhor, neste conhecimento de quem Tu és, para louvor e glória do Teu santo nome. E quanto a mim, ó Pai, te peço mais uma vez e humildemente a Tua sabedoria. Ó Pai, concede-me a oportunidade de ensinar aos meus irmãos conforme a Tua boa vontade. Que não venha nada de mim mesmo, que não saia interpretação nenhuma de mim mesma, mas que venha tudo aquilo que o Senhor já de antemão me orientou, me ensinou e me explicou para louvor e glória do Teu nome. É assim que oramos, Pai, te agradecemos pela Tua boa obra em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, dando continuidade ainda ao capítulo 6 do Evangelho de João, nós aprendemos e vimos sobre a grandiosa multiplicação dos pães e peixes que o Senhor havia manifestado, este sinal, a uma grande multidão que o seguia. Após a manifestação desse sinal, desse milagre, muitos então, a multidão que o seguia, queriam tornar Jesus rei. Jesus, sabendo que este não era o propósito para o qual ele foi enviado, e ciente de que ele necessitava e que a sua vontade, o seu prazer era cumprir a vontade do Pai, então ele se afasta, compele que os discípulos atravessem o mar da Galileia, partam para o outro lado, ele mesmo fica naquela outra margem do mar e despede a multidão, e após despedir a multidão, ele sobe ao monte para orar. Provavelmente, orando para que Deus o livrasse daquela tentação, para que as pessoas pudessem ver e compreender quem ele era e que os seus discípulos não fossem contaminados com esse tipo de pensamento.
esse pensamento que para muitos era um pensamento voltado somente para esta vida, para esta terra. Porque, como já disse, a expectativa messiânica do povo de Deus era que o Messias viria e restauraria a unidade política que outrora havia em Israel. Então, a expectativa do povo é que Deus mandaria o enviado que libertaria o povo da opressão, mas não somente da opressão física, mas também da opressão política, da qual eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano. Diante disso, Jesus, conhecendo e tentando o coração do homem, se afasta, pede para que os discípulos vão para o outro lado, e na mesma noite, como vimos também, um segundo sinal é relatado aqui nesse capítulo de número 6, que é quando Cristo vai ter com os discípulos em alto mar, se assim eu posso dizer, no meio do lago, e houve uma tempestade que assolou as águas daquele lago, e eles ficaram atemorizados, e Jesus, que saindo do monte, de onde vinha orado, vai ter com seus discípulos e anda por sobre as águas. Um segundo sinal que o mestre manifesta para agora os seus discípulos, aqueles os 12, a qual eles havia escolhido a próprio dedo. Então, mais uma vez, para fortalecer a fé dos seus, Jesus manifesta esse sinal para que a sua glória seja manifesta e compreendida no meio dos homens. Para que, de fato, os seus discípulos não tivessem a mesma mente que a multidão o seguia. Não o vissem apenas como alguém capaz de operar milagres, mas que ele era, de fato, o Senhor, o Deus, o Verbo encarnado, aquele que por meio da sua palavra criou todas as coisas e a quem nem mesmo a lei física, nem ciência pode subjugar. Ele está acima de todas as coisas, porque ele mesmo assim criou, formou e estabeleceu. Então, quando vão agora, como chegamos agora nesses versículos que acabamos de ler, já é o dia seguinte, já atravessaram o mar, Jesus chega até os seus discípulos por cima do mar, e eles chegam ao lugar seguro. E aqui no versículo 22 diz que no dia seguinte, a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão nota que não havia nem os discípulos e nem Jesus, vendo que Jesus havia despedido os seus discípulos e Jesus havia ficado, então eles ficam à procura de Jesus. Só que procuram e não acham. Entretanto, chegam barcos que vinham da cidade de Tiberíades e atracam naquele porto. Quando, percebendo então que Jesus não estava mais naquela região, nem os seus discípulos, eles pegam esses barcos e vão até a Cafarnaum à procura de Cristo. Cafarnaum, como eu já disse, e como já estudamos, é a cidade onde Jesus estava estabelecido. Tá? É a cidade onde ele morava. Então, ele volta para a sua cidade. E a multidão vai e o segue após o sinal. E quando encontram a Jesus do outro lado do mar, eles questionam como Cristo havia chegado lá. Né? As pessoas viram que Jesus não estava, vão em busca de Jesus, e quando chegam à outra margem do lago, encontram Jesus já lá. Então, obviamente, eles ficam curiosos em saber como é que Jesus chegou lá. Se nós estávamos lá, não tinha mais nenhum barco depois que Jesus mandou os discípulos irem, não havia mais ficado nenhum barco, sabemos que Jesus subiu ao monte, e agora, instantaneamente, ele aparece do outro lado do mar. Essa era a dúvida e o questionamento que aquela multidão tinha quando encontrou Jesus já em Cafarnaum. Porém, Jesus ele não se dispõe a responder a dúvida daquela multidão. Jesus vai e já de antemão, inicialmente, nem mesmo intenciona responder os seus questionamentos, mas Jesus já reprova a intenção deles. Por quê? Porque Jesus, o próprio evangelista João declara, já ainda no capítulo 1, que Jesus conhece o coração do homem. Ele já sabia o intento e aquilo que eles tinham em seu coração. Eles já sabiam que a fé que eles tinham não era uma fé genuína, mas era uma fé baseada nos milagres que Jesus havia realizado. Então, quando eles vão em busca de Jesus, não é reconhecendo a condição deles, nem a necessidade deles, e muito menos conhecendo o papel principal da vinda do Messias ao mundo.
Eles vão conhecendo que aquele homem, aquele nazareno que está ali no seu meio, é um homem poderoso para realizar sinais e milagres. Da mesma forma acontece conosco nos dias de hoje. Quantos são chamados a virem até Jesus mediante aquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas? Quantas vezes nós estamos atribulados, estamos cheios, e chega alguém e diz, venha conhecer alguém que possa saciar a angústia do seu coração. E muitas vezes nós, no desespero para que a nossa vida seja resolvida, os nossos problemas sejam resolvidos, nós atentamos para esse chamado. E vamos até Cristo, vamos até a presença de Deus, mas com o intuito de que Ele sacie a minha necessidade. Não porque eu entendo que eu necessito desesperadamente de Cristo por algo maior do que aquela necessidade material que eu tenho. Mas porque eu sei que me disseram e testemunharam de que Deus e Jesus é poderoso o suficiente para saciar a minha fome. Para curar da minha enfermidade. Para me livrar da opressão inimiga. Quantos são levantes contra os servos do Senhor, né? Contra aquele que me persegue. E muitas vezes nós vimos até a presença de Deus com esse intuito. E muitas vezes Deus, pela sua bondade e graça, atende. Ele atende por quê? Para revelar instantaneamente o que há no nosso coração. Porque quando recebemos a bênção do Senhor, o que é que acontece? A oração diminui, a busca pela presença de Deus diminui. Não há mais necessidade de eu estar vindo em todos os cultos que são presentes aqui na igreja. Não há mais necessidade de eu acordar de madrugada e jejuar pela presença de Deus. Não há mais necessidade de eu levantar 3 horas da manhã. Não há mais a necessidade de eu ter de ir ao monte, subir e orar para que Deus me veja, porque no monte é mais alto do que no nível do mar. E Deus atende muitas vezes, meus irmãos, é para revelar justamente o intento do nosso coração. E é isso que a multidão aqui o fazia. Ia por causa dos sinais que Deus havia, que Jesus havia manifestado. E essa é uma realidade. Esse sermão que vai ser iniciado agora, a partir do versículo 26, é um longo sermão. E ele se divide em 3 partes. Essa primeira parte vai se dar início mediante aos questionamentos que o povo faz a Jesus. A segunda parte do discurso, ela é manifesta em resposta à murmuração dos judeus. Após esse primeiro discurso, os judeus começam a murmurar entre si. Eles não falam diretamente para Jesus, mas Jesus, conhecendo o coração e a mente de cada ser humano que estava ali, responde prontamente a murmuração que estava em suas mentes e que falavam entre si. E o terceiro discurso, ele vai ser revelado e manifesto quando há uma disputa dos judeus acerca da palavra que Jesus falou. Então, esse discurso é um discurso único, mas ele é dividido em 3 partes mediante essas ocorrências aqui que nós já falamos. Então, nessa primeira parte do discurso, Jesus já repreende aqueles que vão em busca acerca daquilo que ele estava oferecendo. Olha, vocês viram os sinais, vocês comeram, vocês se fartaram, mas vocês deixaram passar o detalhe principal desse sinal que foi operado. Vocês não atentaram para a realidade para que este sinal apontava. Vocês me procuram não porque vistes os sinais, mas porque vocês comeram e se fartaram. Vocês me procuram porque vocês sabem que eu posso dar aquilo que vocês desejam naquele momento em específico. Vocês desejam pão. E eu saciei a fome física de vocês. Por isso vocês me procuram. Mas vocês não entenderam que esse sinal aponta para uma realidade maior da qual eu sou capaz de operar na vida de vocês. Maior do que a necessidade física de pão que vocês tenham, vocês têm uma necessidade desesperadora de a sua alma ser alimentada pelo pão vivo. Antes de vocês saciarem fisicamente o corpo de vocês, vocês desesperadamente precisam de um alimento que sacie o mais profundo da sua alma.
Porque vocês pensam que as tribulações de vocês é a falta do pão, a falta do dinheiro, a falta de uma cura, é uma necessidade física, uma necessidade material que precisa ser suprida. Mas antes disso, vocês precisam entender que a necessidade essencial da vida, da minha e da sua vida, é a necessidade de que só Deus pode suprir e alimentar as nossas almas. Só Ele é capaz dessa realidade. Aí Ele vai e continua exortando, e Ele agora dá uma ordenança. Trabalhem. Trabalhem, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Nós, todos os dias, levantamos, nos cansamos, labutamos, choramos, perecemos pelo pão de cada dia. Não é assim? Nos esforçamos. Somos pontuais, muitas vezes, que eu falho, né? Até nisso eu ainda falho. Somos pontuais para chegar no horário certo do nosso trabalho. Somos pontuais para obedecer a ordem do nosso chefe. Se ele disser faça, prontamente estaremos lá. Porque eu sei que se eu não fizer, provavelmente no outro dia eu não terei trabalho mais. Nós nos esforçamos demasiadamente, nos levantamos cedo, vamos dormir tarde, labutamos, sofremos em busca do pão que perece. E Cristo está chamando a nossa atenção para uma realidade maior. Trabalhem, se esforcem. Da mesma forma que vocês se esforçam para ter o pão de vocês, agora o desejo e o meu pedido é para que vocês se esforcem também para que vocês recebam o pão, mas que não subsiste nessa vida, mas que ele subsiste para a vida eterna. E quem é que vos dará? O Filho do Homem. Somente o Filho do Homem dá esse pão, concede esse pão. Por quê? Porque Deus o Pai confirmou com um selo. Porque é Cristo o único capaz de saciar a fome da nossa alma. Porque Deus assim o quis. Porque dentro da economia da Trindade, dentro da manifestação da Trindade em favor da salvação do ser humano, foi determinado em comum acordo entre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que assim procedesse. E Deus ainda deu um selo confirmando que Jesus era o Filho do Homem, de quem através dele e somente dele seríamos capazes de ter a nossa fome e a nossa sede saciadas plenamente. Somente por meio dele. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Os judeus, a multidão, aqueles que seguiram a Jesus e ouvindo o seu sermão, entendem o propósito que Jesus está falando aqui. Em certa medida, eles entendem que é necessário fazer uma obra, que eles precisam realizar, porque a ordenança inicial foi de que trabalhem. E que trabalho eu posso realizar, que trabalho eu posso fazer para que esta obra de Deus se cumpra em mim? Aí, a resposta que Jesus dá é simplesmente esta: você precisa ter fé. Isso é tão simples e, ao mesmo tempo, tão complicado que a gente não entende essa realidade. Cristo diz que basta para nós apenas fé. Ou seja, eu preciso trabalhar? Eu preciso me acordar cedo? Eu esperaria que vocês respondessem. Eu preciso, com minhas próprias mãos e forças, fazer alguma coisa para alcançar, receber esse pão que sacia? Não. Eu só preciso crer. Crer em quem? Em qualquer pessoa? Crer em qualquer pessoa que se levante em nome de Deus? Não. Crer no Filho do Homem. Crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é o Messias, o enviado por Deus. Crer que, assim como João descreve no prólogo deste evangelho, que ele é o verbo vivo encarnado. A luz, a própria luz celestial que vem até nós
e nos ilumina com a verdade de Cristo, porque nós andávamos em densas trevas. Nós não sabíamos para onde íamos. E Deus, pela sua soberana graça, misericórdia e bondade, nos iluminou com a sua luz. Se hoje você está aqui, não é porque você teve um estalo e de repente você ressuscitou porque sozinho você entendeu. É porque Cristo operou a sua luz em nós. Cristo operou a sua nova vida em nós, e é por isso que nós estamos aqui. Eu criei pelas minhas próprias forças de forma alguma, porque nem de pé nós conseguiríamos andar se não fosse a força do Senhor nos sustentando. Não é essa a realidade aqui, a realidade é que eu preciso crer. Mesmo que essa crença, que essa fé proceda do próprio Deus para nós, mas eu preciso crer. Eu preciso ter uma resposta em razão dessa luz que foi revelada para nós. E este é o meu trabalho, crer. O meu trabalho é crer que Cristo, que é Jesus, é o Filho de Deus encarnado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o meu e o seu pecado, nos purificou com o seu sangue sacrificial e nos lava diariamente para o louvor da sua glória, para uma vida em santidade, para uma vida em louvor e glória ao nome daquele que nos chamou para a maravilhosa luz. Essa fé que eu sou chamada para crer, e essa fé que eu e você recebemos. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: o que fazemos para realizar as obras? Jesus responde que é necessário ter fé. Fé em qualquer coisa? Absolutamente não. Crer naquele que foi por Deus enviado. Então lhe disseram eles, os judeus, a multidão: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Se nós olharmos o que nós já estudamos, muita coisa Jesus fez, não foi? Absolutamente muitas coisas o Senhor já havia feito, já havia manifestado. E para eles próprios experimentaram do milagre que havia acontecido no dia anterior. Eles mesmos contemplaram esse sinal, esse milagre. Eles viram esse sinal. E agora eles pedem outro. Trazendo à luz o que nós já vimos, nos versículos 14 e 15 do capítulo 6, quando eles viram o sinal da multiplicação e do peixe, eles compreenderam que Jesus era o profeta prometido. Há uma promessia messiânica declarada lá em Deuteronômio, pelo próprio Moisés, de que Deus levantaria um profeta que seria maior do que ele mesmo foi. Porque quando olhamos para a história e vimos o que Deus operou através de Moisés, foram sinais e milagres extraordinários. Ninguém mais houve semelhante a Moisés. A própria palavra dá testemunho disso. Então, Moisés, ele profetiza que Deus mandaria um profeta que seria maior do que ele, ou seja, operaria sinais e maravilhas e libertaria o povo da opressão. Porque se olharmos para a história, Moisés foi levantado para libertar o povo da escravidão do Egito e levar o povo até que eles alcançassem a terra prometida. Trazendo tipologicamente isso para a vida de Cristo, Cristo é o verdadeiro profeta que liberta o povo da escravidão do pecado e ainda nos faz peregrinar por esta terra até que alcancemos a nossa terra prometida. Está aqui? Obviamente que não, está nos céus. O nosso lugar não é aqui. Por mais que sejamos carnais, nosso lugar não é aqui. Nós somos chamados a não nos acostumar com este século, com este mundo. Nós não devemos pôr a nossa esperança nem nos arraigar nas coisas deste mundo, porque somos cidadãos de Deus, de um reino maior do que qualquer reino que nesta terra possa se levantar. Não é o império mundial, que eu já não sei mais se é os Estados Unidos, se é alguém da Europa, se é Rússia, China, não sei mais. Não é mais nenhum império que nós estamos sob o governo e domínio, mas desde que Cristo nos alcançou, nós somos agora coparticipantes de um reino, um novo reino, a cidade celestial. Então, nessa realidade, tipologicamente, Cristo
Na verdade, Moisés é o tipo de Cristo, certo? Então, eles entenderam isso quando viram os sinais. Eles declaram isso com suas próprias bocas. Não foi Cristo que incitou eles a pensar, mas eles declaram que este verdadeiramente seria o profeta prometido. Aí, quando eles chegam aqui, Jesus vai confrontar, né? Porque ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de que seus pecados sejam lançados na sua cara, não é assim? Ninguém gosta. E quando Jesus começa a fazer isso, então eles começam então a pensar. Pronto, se de fato você diz que se você é quem você está dizendo que é, então me mostre sinais. Aí o que é que eles vão dizer? Nossos pais comeram maná do deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, se tu de fato é o profeta prometido desde Deuteronômio, então você vai ter de realizar obras iguais ou maiores daquela que Moisés realizou. Você nos alimentou com pão, mas no maná no deserto era todos os dias que o pão era dado ao seu povo. Você só nos alimentou uma vez. E Moisés alimentou um povo muito numericamente maior do que o que você está vendo aqui. Então, se você é quem você está dizendo que é, e olhe só a falta de compreensão. A falta de compreensão. Eles mesmos declararam que era, agora já está pondo em dúvida que ele de fato era o profeta. Então, se você está dizendo quem você diz que é, então faça sinais. Que sinais você nos mostra? Que sinal você pode fazer aqui para que eu creia em você? E não é assim também com a gente hoje em dia? A gente, quando lê, né, do ponto de vista quando a gente lê, a gente começa a murmurar contra os judeus, né? O povo ruim. Ou como João Batista, ou raça de víboras, monte de cobra. Mas a gente muitas vezes se encontra nessa mesma situação, sabia? É desse mesmo jeito, é desse jeito. Sabe por quê? Meus irmãos, não tem obra maior manifesta na minha e na sua vida do que a salvação que Cristo nos concedeu. Não existe obra maior. Sabe por que não existe? Como foi ministrado domingo passado. Se você olhar para o seu espelho, você olhar para a sua imagem refletida no espelho, e você ver quem você era e quem Cristo te tornou, é um milagre, é o maior milagre já visto e operado que você mesmo viu. Não precisa nem de testemunho dos outros para validar o milagre que Jesus operou em você. Antes nós éramos desraigados, contrários a Deus, não buscávamos a sua presença, odiávamos a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, você viu um crente passando na rua e você disse, nunca que eu vou ser uma pessoa assim? Eu mesmo já disse isso. Estamos nessa, meu irmão. Eu mesmo já dizia isso. Eu moro na rua paralela a essa daqui, na outra rua. E eu tinha 3 amigos. E eu quase toda noite eu sentava na calçada e ia conversar com esses amigos. Né? Já era de praxe a turminha da rua, sentada lá na calçada conversando. A igreja ainda era na casinha. A igreja ainda era ali na casinha. E eu via Priscila, eu via alguns irmãos passando na calçada, com a Bíblia no braço. E como eu sentava quase todo dia na calçada, como eu era desocupada, né? Como eu sentada quase todo dia na calçada, e quase todo dia eu via eles vindo para a igreja. Eu sabia que eles iam para a igreja, porque eu sabia da igreja dali e sabia que eles iam com a Bíblia, né? Então, provavelmente ia para lá. E quando eu via, aí eu ficava rindo. Eu disse, meu Deus, a pessoa perder a vida indo para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que não contou e não ouviu essa minha blasfêmia, porque isso é uma blasfêmia. Você dizer que você está perdendo a sua vida, servindo a Cristo, isso é uma blasfêmia, meus irmãos. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele viu a minha cegueira. Ele não atentou para a minha fala profana. Ele me provou que para ganhar, eu precisava perder. Perder aquele intento e aquele ensinamento tolo que eu tinha que viver a vida de todo jeito. Era viver uma vida plena. E pela glória
pela bondade, pela misericórdia de Deus, hoje, quem é que está dando aula para vocês? A doida, que falava coisas sem saber. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos de contemplar o máximo, nos focamos no mínimo, naquele trivial, e ainda exigimos que Deus nos responda. Eu fui acometida por uma doença. Senhor, me cure, ó Deus, para que eu dê testemunho da tua obra em minha vida. É a mesma ideia aqui, semelhante. Jesus não precisa operar o milagre da cura para que eu dê testemunho de quem Ele é. Porque o maior milagre que já foi operado foi na minha e na sua vida. Ele me salvou. Ele me deu visão. Ele converteu a minha loucura em sabedoria e entendimento. Ele me fez vê-lo, enxergá-lo. Ele me fez andar um caminho reto. Veja o quanto Ele já fez. Curou da cegueira, tirou a paralisia, trocou a nossa loucura em entendimento. Maior milagre o Senhor já fez em nós. Então, nós não precisamos de que Cristo faça mais, porque Ele já fez o melhor em mim e você. Se Ele quiser acrescentar, Deus continua sendo louvado. Se Ele não quiser acrescentar, o Senhor continua sendo Rei soberano sobre todas as coisas. Cantamos nesta manhã, reina. Reina, Senhor. E é um desejo desesperado, deve ser um desejo desesperado do nosso coração. Reina, Senhor. Reina. E tira tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de te ver, de te adorar, de te conhecer e de te amar, apesar das circunstâncias. Eu posso não ver o milagre, mas eu sei que Ele opera tudo e todas as coisas para o meu e o seu bem. Para o meu e o seu bem. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, eles vão e retrucam. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer do pão do céu. Alguns comentaristas dizem que essa citação aqui, ele faz referência ao Salmo 78, 24. Mas eu acredito, olha só a ousadia da pessoa, eu acredito que ele faça uma citação direta do Antigo Testamento. Porque essa revelação aqui não somente é descrita em Salmo 78. Salmo 105, nós temos essa declaração. Neemias 9, leia lá o 9, você vai ver essa descrição. Êxodo 16 também tem essa descrição. Então, quando João faz e remete essa palavra aqui, atribuindo a fala da multidão, ele está citando de uma forma direta todo o Antigo Testamento, que declara veementemente que deu-lhes a comer pão do céu. Porém, quem deu a comer pão do céu? Não foi Moisés. Se olharmos para o texto de Êxodo, o povo murmura. O povo está lá, peregrinando, lá no deserto, uma multidão de gente. E o povo chega a um determinado momento que começa a reclamar. O Senhor, olha a ousadia. O Senhor nos tirou do Egito. Mas, pelo menos lá nós tínhamos o que comer. Nós tínhamos frutas, nós tínhamos carne, nós tínhamos pão à vontade. Veja a compreensão do povo lá no Egito. Tá? A gente muitas vezes deixa de contemplar o máximo para se focar na nossa trivialidade, na verdade. Né? Deus nos libertou. Somos agora um povo livre. Mas eu gostava tanto do pão do Egito. Eu gostava tanto das frutas que tinha lá. Né? A gente se volta, fica de olho no que a gente tinha e não percebe o que a gente recebeu de melhor. Então o povo lá, nossa, né? O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui de fome nesse deserto. Aí o Senhor vai, Moisés ora, o Senhor vai, né? E atende ao clamor do povo, né? Aí Deus manda o maná. Ele dá as instruções de maná e tudo mais. Isso eu não vou focar agora, porque eu não foco do texto, mas Deus vai e manda o maná. Esse maná foi oferecido ao povo durante todo o tempo que eles peregrinaram no deserto.
para quem conhece a história, 40 anos. Durante 40 anos, o povo foi servido por Deus por meio do maná. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam colher, eles só precisavam se levantar e colher a porção do dia. Porque se deixassem, se tentassem guardar para o dia seguinte, o que sobrava se tornava podre, certo? Se perdia. Então, era orientado para eles colher apenas o pão diário. Olha quantas referências nós temos aqui. É necessário colher apenas o pão diário. O que sobrava era para ser comido ou dado para quem não tinha faltado, alguma coisa desse tipo. Mas não era para sobrar, porque se sobrava, se apodrecia, se estragava. E com isso, foi durante 40 anos. Quando o povo finalmente colocou o pé na terra prometida, o maná cessou. Meus irmãos, quando o pé do povo pisou na terra prometida, o maná cessou. Porque eles agora alcançaram a terra que manava leite e mel. Eles agora iriam colher daquilo que eles não plantaram e eles iriam comer daquilo que eles não se desgastaram para trabalhar. Certo? Então, durante esse tempo todo, Deus proveu para o povo o sustento diário através do maná. E isso, o povo tinha em mente que havia sido Moisés. Ao longo da história, eu vejo isso como uma necessidade recorrente e crescente de nós pregarmos para nós mesmos o Evangelho todos os dias. Porque à medida que o tempo avança, somos tentados e tendenciosos a esquecer daquilo que Deus fez no passado. Né? E assim acontece com o povo. Foi Deus que proveu o pão, o maná. Mas aqui, no tempo de Jesus, já não era mais Deus o provedor. Foi Moisés que tinha trazido e mandado o povo, o maná para o povo. Aí Jesus vai vamos dar a César o que é de César. Né? Vamos colocar aqui as coisas no eixo. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que Cristo está dizendo aqui? Olha, vocês estão botando as coisas meio complicado, meio difícil aí de entender. Porque não é Moisés, não foi Moisés que deu pão ao povo, foi Deus que deu. Só que vocês estão pedindo um sinal que é um sinal meramente material. Sabe por que material? Porque o povo, os ancestrais, os pais de vocês comerem, cadê um de vocês aqui? Não tem nenhum deles aqui. Eles comeram pão que saciava a sua fome física. Mas o verdadeiro pão, quem dá e quem concede é o próprio Deus. E esse pão, ele não se perece, ele não se estraga, ele é eterno e ele ainda dá a vocês, a mim e a vocês, a vida eterna. Então, vocês pedem um sinal que Moisés fez, aparentemente Moisés fez, mas vocês precisam entender o princípio disso. Ele concedeu, porque Deus o permitiu, porém ele, Moisés e seus pais comeram, se alimentaram, não foi o verdadeiro pão. Foi um pão meramente material. Porque comeram e no outro dia tinham que comer de novo. Porque se não comesse, iam morrer de fome, verdadeiramente, peregrinando no deserto. Mas o meu Pai, concede a vocês, a todos, o verdadeiro pão. O pão que vem do céu, que desce do céu e ele dá vida ao mundo. O maná no deserto, ele era uma satisfação material, saciava apenas a fome para aquele momento específico. Porém, o pão verdadeiro, o pão genuíno que Deus concede a cada um dos seus é um pão que ele é eterno e ele ainda concede a vida eterna. Ele procede do próprio Deus. Não é algo que eu e você possamos manipular. Não é algo que eu e você possamos amassar com a mão, passar o dia trabalhando, colocar no forno e no lado depois comer. Não é esse pão que Deus aqui
oferece para vocês, mas é um pão que vem dele mesmo, desce do céu e concede a vida eterna. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vem alguma semelhança aqui com algum texto já lido? A mulher samaritana. Quando Cristo, conversando com ela, fala de uma fonte perene que jorra para a vida eterna, ela prontamente entende e é o que ela pede: Senhor, diz-me onde está essa fonte, dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui. Ela queria saciar a sua sede com a água que saciaria, né? Ela naturalmente não teria mais sede e ela não precisaria se humilhar, saindo de meio-dia da sua casa, seguindo até o poço para poder recolher água. Porque ninguém queria andar com ela. A visão dela foi essa, quando Jesus falou que havia uma fonte perene que jorra para a vida eterna. A mesma visão tem aqui dessa multidão. As pessoas estão intimamente ligadas com as coisas terrenas. Elas não estão preocupadas e nem têm visibilidade de algo espiritual, da necessidade espiritual delas. Elas estão voltadas apenas para esta vida, para esta terra. E isso é expresso no desejo que eles têm aqui também. Jesus, Senhor, dar-nos sempre desse pão. Espera aí. Obrigada. Irmão Brinco. Tem duas questões aí, né? Tem da mulher samaritana que ela diz: me dá dessa água para nunca mais, a questão de nunca mais. E aqui sempre. Está ligado à eternidade, né? Está ligado a descanso eterno. Está ligado a descanso da alma. Isso. Né? É interessante que Jesus dá duas respostas eternas. Exatamente. E essa questão de, mesmo que eles tinham essa questão de querer o pão eterno, mas eles estavam voltados para esta vida, isso vem muito do conceito do Antigo Testamento. Por isso que eu digo, meus irmãos, o Antigo Testamento não são só histórias antigas. Tem muita revelação de Deus ao seu povo através das histórias do Antigo Testamento. Tá? E muito do que a gente compreende aqui no Novo tem como base o Antigo Testamento. E veja que João, Mateus, Marcos, Paulo, quando escreve os escritos do Novo Testamento, eles escrevem com base no Antigo ainda. Esse Novo Testamento que nós temos aqui, ele só foi dado bem depois para a igreja. Quando os pais da igreja se reunirem e viram a necessidade de compor o cânon. Mas todos eles estão firmados e baseados, e seus escritos vêm com base do Antigo Testamento. Dito isso, como o irmão Brino falou, é essa ideia de que tem essa questão de dar-nos sempre desse pão, que eu não venha mais, que eu não precise mais, sacia-me com aquilo que eu necessito. Só que Jesus estava oferecendo algo que era eterno, mas na visão deles, eles tinham uma eternidade para esta terra. Até eu morrer, eu não preciso mais comer pão. Até eu morrer, eu não preciso mais beber, ir para a fonte beber água. Então, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Ele agora se apresenta. As pessoas pediram um sinal, né? Me mostra um sinal que o Senhor pode realizar e nós vamos crer que você de fato é o profeta prometido. Aí ele agora está se apresentando. Eu sou. Você quer comer de um pão e que lhe concede a vida eterna? Se alimente de mim. Você quer beber uma água de onde nunca mais você terá sede? Você beba de mim. É isso que Cristo está dizendo. Aquilo que vocês tanto necessitam, sou eu o único capaz de oferecer e dar em plenitude para vocês. Eu sou o pão da vida. Isso aqui remete, a gente já falou isso, àquela declaração que o próprio Deus, quando se manifesta, se apresenta a Moisés no meio da sarça ardente. E quando Moisés lá
tentando de todas as formas fugir do seu chamado. Não, Senhor, minha boca é pesada. Não, Senhor, não sei falar. Quem sou eu? O povo não vai me atender. Aí Deus vai, se apresenta assim, eu sou. Eu estou chamando você, mas não é porque confiando no que você pode fazer. Eu estou chamando você porque eu sei quem eu sou e o que eu sou capaz de fazer através da sua vida. Eu sou o Deus imutável, o Deus eterno. Nenhuma palavra minha pode ser alterada por ninguém, porque o que eu digo, eu sou fiel para cumprir até o fim. Eu sou, é essa declaração da imutabilidade de quem Deus é. E quando Ele se declara que Ele é o pão da vida, Ele verdadeiramente é o pão da vida, da qual nós nos alimentamos e de quem nunca mais temos a necessidade de nos alimentarmos de o pão deste mundo. Porque Ele oferece o que é real e necessário para mim e para a sua alma. Ele sacia verdadeiramente a fome da nossa alma, o desespero, a necessidade urgente, minha e sua, é saciada quando nos alimentamos do Deus Filho, porque Ele é verdadeiramente aquilo que Ele oferece ser. Ele é o Deus imutável. Eu sou o verdadeiro pão da vida, que foi enviado por Deus, e quem se alimentar de mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Muitas vezes nós interpretamos essa ideia que eu só preciso comer uma vez e pronto, já estou satisfeito. De fato, você precisa comer da primeira vez com Cristo. Aí, quando você se alimenta dele todos os dias, quando você bebe da fonte todos os dias, você não morrerá de desnutrição. Só basta um encontro. Só basta você comer uma única vez e você não vai buscar desesperadamente nenhuma outra fonte que possa saciar a fome e a sede do seu coração. Porque Ele é o único que sacia o fastio, que sacia a desnutrição da nossa alma. É o único. Somente Ele é o único. Porém, aí aqui ele repreende mais uma vez. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes. Ele fala isso com o pessoal de Jerusalém. Vocês lembram disso no capítulo 5? Quando lá em Jerusalém, o povo lá questionando porque ele curou. Jesus curou, mas curou no sábado. Não valeu. Não valeu. Anulou a glória de Deus por causa de uma compreensão errada da lei. O povo curou, mas curou no sábado. Não vale. Não vale, não tem valia, porque ele profanou o sábado. Aí Jesus vai repreender. Vocês têm visto quem eu sou. Vocês têm visto os sinais, as maravilhas que eu tenho operado no meio de vocês. Isso é um testemunho do próprio Deus acerca de quem eu sou para vocês. Eu não vim por mim mesmo, eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Vocês veem isso com seus próprios, vocês não creem. Aí a mesma coisa acontece aqui com o pessoal da Judeia. Eles olham, veem os milagres, experimentam prova do pão que foi multiplicado e eles não creem. A repreensão é a mesma. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não creem. Vocês podem me seguir, pode vir uma multidão, pode vir o mundo inteiro vir atrás de mim, mas se vocês não creem que eu sou, então não valeu de nada. E é isso, aí a partir do segundo discurso que Jesus faz, que torna um discurso pesado para as pessoas, e a multidão, aquela grande e numerosa multidão que seguia Jesus, abandonou, ao ponto de ficar apenas os 12, praticamente. Aquela multidão de quase 5.000 homens, como os vimos nos versículos anteriores de João, abandonou. Porque queriam apenas o que era material, saciar-se apenas com o que é terreno. Aí Jesus continua a sua exortação, porém eu já vos disse que vocês olham para mim, mas não creem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum o perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia.
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O mesmo sermão que foi ministrado em Jerusalém está sendo ministrado aqui na Galileia. O mesmo sermão. O mesmo sermão. Vocês me procuram porque vocês veem os sinais, mas vocês não são capazes de reconhecer a glória de Deus no seu meio, no meio de vocês. Vocês querem ser saciados pelos desejos de vocês, mas eu não vim para cumprir, Jesus falando, obviamente, eu não vim para cumprir a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do Pai? Nos salvar. E aqueles a quem, por a sua soberana graça, os fazer ver a Cristo, Cristo prontamente receberá, acolherá e guardará. E nenhum daqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que foram abraçados por Cristo se perderá. Porque quem salva e quem guarda é Cristo. Se fosse a minha salvação, certamente eu já teria abandonado há muito tempo. Se fosse eu que buscasse, eu já teria voltado várias vezes. Mas quem garante a salvação aos homens? Não sou eu, não sou você, não é o pastor, não é o seu líder. É Cristo. É Cristo quem garante a nossa salvação. Por quê? Porque assim foi determinado na economia da Trindade. Deus assim estabeleceu em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Determinou que estas coisas procedessem dessa forma, para que os três tivessem a mesma glória. Porque é um. Ninguém é maior nem melhor dentro da Trindade. Todos é um. E foi determinado entre eles que assim o procedesse. Quem tem fé em Cristo, é porque Deus concedeu vir até a presença dele. Alguém discorda disso aqui? Alguém tem alguma discordância disso aqui? Você crê que você está aqui porque Deus trouxe você à presença de Cristo? Que Ele concedeu fé em seu coração para reconhecer a pecaminosidade da sua vida e que você desesperadamente precisa de um Salvador e que esse Salvador é único e exclusivamente Cristo, o Deus Filho. E você ainda crê que após a morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele enviou o seu próprio Espírito para habitar em nós, nos tornando templo e tabernáculo do Deus vivo na terra. E que é este mesmo Espírito que nos conserva em peregrinação até alcançarmos a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui não há o que discutir. Quem nos leva é Deus. Cristo prontamente e amorosamente nos recebe e nos guarda. E quem nos preserva até o fim de todas as coisas é o Espírito Santo do Senhor. Esta é a realidade aqui. Porém, aqui não ainda está manifesto, e nem Jesus declara a obra do Espírito. Por quê? Para o Espírito atuar, o sacrifício dele precisaria ter acontecido. Né? É o tanto que ele vai declarar isso lá na ceia do Senhor, quando ele conversa com os discípulos. Ele ensina aos seus discípulos. Aqui está manifesto e ensinado pelo próprio Deus. Por favor, não diga que foi eu que expliquei, porque vocês estão lendo isso na Bíblia de vocês, né? Isso está bem claro. E quem ensinou para mim e para você foi o próprio Deus, essa realidade. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu. Não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. Ou seja, não tem como você perder a sua salvação. Louvado seja Deus por isso. Porque se fosse por mim, como eu já disse, já tinha perdido há muito tempo. Tá? Não tem como eu perder a minha salvação, porque quem me guarda é Cristo. É Cristo quem me guarda. E pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia.
Olha, não é só para essa vida aqui, não. Vocês não só vão ter o perdão dos pecados de vocês para essa vida, não. No último dia, no dia do juízo final, no grande dia, quando a glória de Deus for manifesta e revelada a todos os homens, e todo olho verá a Cristo, e todo joelho se dobrará perante a sua glória, majestade, poder, soberania. Quando todos, sem exceção, mesmo aqueles que não viram em vida ainda em terra a glória de Cristo, todos se dobrarão. E nesse dia, aqueles a quem Cristo guardou, terá a promessa da ressurreição da vida. Mesmo que nós venhamos a morrer nesta vida e com os nossos próprios olhos não contemplar a volta do Senhor. Ah, Jesus, como eu queria ver. Aqueles que morreram em fé, assim como Abraão, Moisés, assim como José. Eita, glória. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glórias sejam dadas a Ti, ó Deus. Ressuscitará. E ressuscitará para uma vida não como essa, mas terão um novo corpo. Contemplarão a Cristo e verão a sua face como Ele verdadeiramente é. E cearão com Ele. E viverão com Ele. E o adorarão por toda a eternidade. Se você não tem desejo e deleite da presença de Deus nesta vida, você não terá a oportunidade de se deleitar com Ele na glória. Porque pular é a eternidade. Não é passageiro como aqui. Lá é eterno. E se você não tem esse desejo agora, sinto muito lhe dizer, você não contemplará a glória na eternidade. Como é que você quer passar a eternidade com quem você não gosta? Como é que você quer passar a eternidade com alguém que você não conhece? Ah, mas fulano vai estar lá. Sim, mas fulano foi que te salvou. Ele não é o criador do universo, que estabeleceu todas as coisas, inclusive a nossa salvação? Se você não tem deleite em Deus aqui nesta vida, sinto muito, mas você também não gozará do deleite eterno com Ele na eternidade. E essa é a realidade para nós, meus irmãos. É a minha e a sua realidade. Aqueles que foram até Cristo, Ele o guarda, o preserva. Não se preocupe que em meio a uma multidão de pessoas, você é mais um. Porque Cristo salvou a cada um aqui individualmente. Você não é apenas mais um número. Lembra que eu falei que números não importam? Você não é mais um número. Você é alguém que é amado por Deus, a qual Ele deu a sua vida em seu favor, para a glória de Deus, para cumprir a vontade do Pai. E que agora Ele nos consola, dizendo que no grande dia, mesmo que eu já tenha enfrentado a morte física, eu não enfrentarei a morte eterna, porque eu, através dele, terei descanso eterno. Ele me ressuscitará no último dia e eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio nisso. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, ele reafirma a sua promessa. Não é algo alheio, não é algo que Deus está dizendo só por dizer, que Jesus está falando ali só para que os outros vejam, mas ele está garantido, porque quem garante é o Deus imutável, aquele que nos alimenta com a fonte de vida que gera para a vida eterna, para o louvor da glória de Deus. Aí agora, ouvindo isso, a multidão se escandaliza. Nossa, né? Que cabo mais doido. Jesus bateu a cabeça aí no barco, né? Eu acho que ele afundou quando ele andou por sobre as águas e ninguém disse. E falta um pouco de oxigênio no cérebro dele. Jesus não está batendo muito bem, não.
Aí eles começam entre si a murmurar. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E que esse cara é doido? A gente conhece a mãe, o pai, a família dele. Ele mora ali, ó, na casa vizinha ali, ó. A gente conhece. E como é que ele está dizendo aqui agora que ele veio do céu, que ele é o pão que desceu do céu? Se a gente viu, a gente sabe a pai, a mãe, a procedência, a genealogia todinha dele, a gente conhece. É isso que os judeus têm aqui em mente. Veja que faltava neles fé. Eles podiam até entender que Jesus era um homem poderoso, capaz de realizar sinais e prodígios nesta terra. Mas eles ainda não criam no essencial, que Cristo era o Verbo encarnado. Diferente deles, eles não tinham um prólogo como nós estudamos, né? Eles não tinham aquela declaração inicial que João nos deu. Por isso nós temos essa compreensão hoje, mediante aquilo que foi revelado antes. Mas faltava isso nele, a questão da fé. E diziam-se então, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como ele, pois, diz que desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Eles diziam entre si, Jesus, porém, soberano, e conhecendo o intento do coração humano, nem precisou alguém falar em voz alta. O próprio Jesus respondeu, olha, não preste atenção no que vocês estão falando. Não murmurem entre vocês, porque o que vocês estão pensando aí é perigoso demais. É perigoso demais, porque eu posso crer que Jesus é um homem, um profeta, alguém que foi enviado por Deus, é alguém enviado por Deus, mas eu posso também não crer que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Eu posso também não crer que Ele é único o suficiente para me alimentar verdadeiramente, como também o seu sacrifício não foi perfeito e único para a minha salvação. Era o entendimento que eles tinham aqui. Era o entendimento que o povo tinha aqui. Olha, já está falando besteira demais, porque eu conheço o pai e a mãe dele, eu conheço a família dele, a origem dele. Então, como é que ele pode dizer que ele é o pão do céu? Vocês estão murmurando e estão falando coisas que são perigosas demais, é o que Jesus vai dizer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Terceira vez que Cristo diz isso aqui. No mesmo sermão, terceira vez ele afirma que eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Profetas aqui é a segunda divisão bíblica dentro do cano hebraico, tá certo? Lei, que é a Torá, profetas e escritos. Então, os profetas que ele se refere aqui é a segunda divisão do cânon hebraico. Está escrito nos profetas, vocês que leem tanto, que são mestres, que ensinam, que julgam as causas do povo de Deus, vocês não percebem? Está escrito nos profetas, a própria palavra testemunha isso, que todos serão ensinados por Deus. Aqui Jesus faz uma referência ao profeta Isaías, capítulo de número 54. Essa parte, o livro de Isaías, ele é dividido em duas partes. E a parte do 54 até o capítulo 66 é uma profecia que Deus concede a Isaías, revelando, apontando a realidade da Nova Jerusalém. A partir da obra de Cristo, o que acontecerá com o povo de Deus é o que acontece com a nova aliança, que é estipulada após o sacrifício de Cristo. E é isso que Isaías vai falar dos capítulos 54 a 66 no seu livro. Desse bloco, ele traz totalmente as profecias voltadas para a obra de Cristo, para o que Cristo realizará, o que Deus fará no meio do seu povo a partir dessa nova aliança. Um novo céu, uma nova terra será estabelecida, a nova Jerusalém será formada através da obra e da aliança que Cristo prontamente será o elo. Então, eles serão ensinados por Deus. Cristo estava ali. O próprio Deus estava ali. O próprio Deus estava ensinando estas coisas diretamente ao povo. Porém, o povo não creu. O povo não ouviu.
não atentou. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, que quando Deus traz a presença, ouve a voz de Cristo e atende, e é gerado fé no seu coração, esse prontamente se dispõe a obedecer. E esse que assim o faz, revela que de fato veio e foi iluminado pela palavra, pela revelação de Deus. E este o tem visto. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este tem o visto. Você pode ver em todas a palavra de Deus, que Deus em nenhum momento se manifestou fisicamente ao seu povo. Toda vez que nós temos uma teofania, ou seja, toda vez que um anjo do Senhor vem e fala com alguém, e fala com um povo específico, ali há a manifestação de Cristo, do Deus Filho. Não é o Deus, próprio Deus, o Deus Pai, que vem e se manifesta. É a manifestação do Deus Filho. Aqui, né, no contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança, quando Cristo encarna, tabernacula no meio do seu povo, nós, anteriormente, não tínhamos ideia da visibilidade de Deus. Mas Cristo, por meio da sua encarnação, revela a nós o próprio Deus. Então, se você quer ver o Pai, se você quer saber a vontade do Pai, se você quer servir ao Pai, você tem que fazer através do Filho. Por quê? Porque é o Filho quem revela o Pai. Quem é que estava no céu e desceu? O Filho. Quem é a encarnação própria de Deus? O Filho. Então é o próprio Filho que revela a Deus. Se você quiser amar, servir, viver, adorar a Deus, vem através de mim. Porque eu sou a manifestação visível. Nenhum olho humano contemplou Deus. Mas vocês me veem, porque eu sou a expressão exata do seu ser. Eu sou a expressão, eu sou Deus. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E mais uma vez ele repete, eu sou o pão da vida. Quem garante que teremos a vida eterna? O grande eu sou, o Deus imutável, o Deus invariável, o Deus que não muda, aquele Deus que declarou uma vez e a sua palavra é eterna até o final, até a consumação dos séculos. Não tem como uma declaração de Deus ser mudada ou alterada, porque Ele mesmo não permite isso. Porque Ele é um Deus fiel, Ele é fiel para cumprir as suas promessas, as suas palavras e tudo aquele que Ele falou. Ele cumprirá. Ele cumprirá. Amém, meus amados? Compreendidos até aqui? Suei que nem pano de cuscuz. Amém, meus irmãos? Vocês creem? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é Deus operando em vós. Para a glória de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu santo nome nesta manhã. Agradecemos, Senhor, pela manifestação real, viva e presente do Seu ser em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela Tua vinda, Pai, a Tua encarnação a este mundo que nos trouxe a possibilidade, ó Deus, de contemplar o verdadeiro Deus único e imutável. Agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor permite que ainda a igreja se reúna para aprender da Tua palavra. Permita, ó Deus, concede-nos a graça de que essa palavra não se perca, que ela frutifique, que ela crie raiz em nossos corações, que ela dê bons frutos para o louvor e glória do Teu santo nome. Concede-nos, Senhor, a alegria de saber e entender e contemplar a Tua poderosa mão agindo em nosso meio. Abençoa-nos, Senhor, com toda sorte de bênçãos, que qualquer estudo que seja ministrado nessa casa, ó Deus, seja para o louvor da Tua glória, seja para o crescimento
crescimento dos teus filhos, da tua igreja, que eles possam, em nome do Senhor Jesus, se despir de todas as obras malignas e se revestir de ti, que possamos, Senhor, ser fortalecidos e ancorados na promessa de que o Senhor virá, que o Senhor aqui nos guarda, Senhor, e nos preservará até a sua volta, seja nós contemplando ainda em vida, ó Deus, ou seja ainda descansando, mas certamente sabemos que o Senhor virá e nos levará e nos dará um novo corpo, uma nova vida, e viveremos eternamente contigo, Senhor. Despidos de qualquer mancha de pecado, despido, Senhor, de qualquer altivez do nosso coração, despido de qualquer tentação maligna que venha nos cercar e nos delubriar, Senhor, para fazer aquilo que é contrário à tua vontade e à tua verdade. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes. Concede-nos, ó Deus, mais fé. Concede-nos, Senhor, mais amor por ti, ó Deus. Que essa palavra, ó Deus, possa frutificar no meio do teu povo. Que o teu povo possa despertar, ó Deus. Que o teu povo possa ser reavivado mediante as tuas promessas. Que possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, da nossa vontade. Que possamos, Senhor, nos colocar perante ti, humildemente e obedientemente, Senhor, para ouvir a tua voz. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que nos levantamos em favor dos nossos próprios desejos, das nossas próprias, Senhor, vontade, e nos esquecemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para os teus filhos. Perdoa-nos, Senhor, por essa religiosidade. Perdoa-nos, ó Deus, por dizer que amamos a ti, quando o Senhor soube e conhece o nosso coração, e sabemos que nós ainda amamos a nós mesmos. Quão distantes ainda estamos, Senhor, de ti. Quão distantes, Senhor, ainda estamos de contemplar a realidade de quem tu és. Por isso clamamos a ti. Gere em nosso coração mais fé. Gere em nós, Senhor, um amor, o verdadeiro amor, daquele que é capaz de se dar por inteiro, de se dar a ti e pelo próximo. Livra-nos da língua ferina, da língua ardilosa que se levanta para falar mal dos outros. Dá-nos um coração segundo o teu, Senhor. E nos leva cada dia mais para perto de ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.